Gente, você viu um pedacinho da matéria com o William, aquela hora que entrou ali de maneira enganada, né? Rapidamente. Você vai ver essa matéria agora completa do William Bittar e eu queria chamar a sua atenção porque é o seguinte, um jovem de 21 anos, ele foi preso por divulgar imagens íntimas da ex-namorada que não queria mais manter o relacionamento. Tudo aconteceu na base da chantagem. Caso ela não voltasse, ele viralizaria a intimidade dele, ou seja, colocaria na internet. Para gravar tudo isso, a menina hoje tem 15 anos. E mesmo ele, né, mesmo sendo maior de idade, ele namorava a vítima desde os 12, como eu falei. Bom, 12 anos, praticamente uma criança, né? 12 anos, praticamente uma criança, pré-adolescente. A reportagem conseguiu conversar com a família da adolescente para saber como que tudo acabou, chegando a esse desfecho da garota sendo exposta a amigos, parentes e frequentadores de uma igreja aqui de Curitiba. E também conseguimos conversar com a mãe do acusado. Ela não nega o crime, mas diz que o filho não é bandido. A reportagem que você vai ver agora é do William Bittar e do Eric Brito. Jonas Carvalho Leite, de 21 anos, foi preso pelo Núcleo de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil após ameaçar, coagir e expor uma adolescente de 15 anos com fotos íntimas na internet. Jonas conheceu a jovem na igreja, chegou a pedir permissão dos pais dela para namorar, mas tanto eles quanto a própria mãe dele não aceitaram, principalmente pela diferença de idade, ele com 18 e ela com 12 anos. Mesmo assim, o rapaz continuou frequentando a casa dela até que tudo mudou. Neste boletim de ocorrência, a adolescente relata que foi ameaçada pelo Jonas a mandar fotos íntimas para ele, sob a ameaça de divulgar outras para a família e para os amigos dela. Foi o pai da jovem que percebeu que algo estava errado. A gente percebeu que ela estava meio quieta e fazia as coisas meio tipo assim, meio escondido, entendeu? Daí nisso ela disse que ele pegou, falou que tinha fotos delas, né? Ele enviou uma foto dela de seios, né? Dizendo, a tua filha não é o que aparenta ser. Fiquei assustado, minha esposa mostrou pra mim. Eu liguei pra ele. Falei, cara, toma juízo, você é o cara de maior, ela é de menor, né? Não queremos que você fique espalhando isso pra ninguém. Mas o Jonas não parou, continuou e chegou a criar 2 contas nas redes sociais para expor a adolescente com as fotos. Chegou a mandar as imagens para o celular do grupo que ela participa na igreja, um pesadelo. Esse grupo, ele criou um perfil, se passando por ela, dizendo que era ela, né, e se relacionando através de perfil falso com homens, né? E o pessoal viu que não estava errado aquilo lá. O pessoal mesmo viu que não era ela. E achando que era ele. Até o pessoal ligaram para ele, falaram, Jonas, para com isso, não sei o quê. E na outra situação também, ele conseguiu tipo telefone de mulheres noivas, amiga da gente. Ele entrou em contato dizendo que ela estava saindo com a pessoa, que ele era noivo, que ele estava traindo ela. E passou o endereço, isso que me preocupou. Passou o endereço, falou o nome dela, o número da casa, entendeu? E eu fiquei com medo que alguém pudesse vir aqui sem ela saber, apanhar, ou alguém fazer uma coisa pior com ela, né? E mesmo depois da família dessa jovem fazer o boletim de ocorrência na polícia, o Jonas não parou de persegui-la. Ele vinha até a casa deles e tocava no interfone que dava lá no sobrado dela. Quando o pai da jovem saía aqui para o lado de fora, o Jonas corria. E esse pesadelo durou mais alguns meses na vida dessa família. Na última sexta-feira, a polícia esteve na casa do Jonas. Ele foi preso e todos os eletrônicos dele foram apreendidos. Ele apagou as contas após expor as fotos. A partir do momento que ele já está armazenando foto ou vídeo de uma adolescente em situação de nudez, já tem um crime aí. Ele passou a ameaçar a menina, configura até o crime de constrangimento ilegal, configura o revenge porn, né? Pornografia de vingança, que é quando a pessoa tem um relacionamento, ele tem fotos íntimas e depois que termina, a pessoa divulga para terceiros essa foto de nudez aí da vítima, justamente para denigrir a imagem dela, né? E inclusive se entra até pelo fato de ser menor,
entra no crime do 241A, que é o crime de compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, considerando aí o princípio da especialidade, né, envolver adolescente no caso. Na delegacia, quando foi interrogado, Jonas ficou em silêncio. A mãe do Jonas conversou com a nossa equipe. Ela sabia da relação dele com a adolescente, mas imaginava que já tinha acabado, até que a polícia esteve na casa dela e o levou. Eu não aceitava esse namoro, né? Então a gente acabou discutindo. A mãe dela, eu não aceitei mais de forma alguma, né? O namoro, eles nunca namoraram realmente na minha casa. Ela estava ciente de tudo que estava acontecendo. A mãe, o pai, toda a família deles estavam cientes, inclusive a avó também. Ela relata que o rapaz nunca fez mal para ninguém e sabe que ele está errado, mas nega que ele seja um criminoso. Ele sempre foi um filho muito bom, né? E ele estava focado ali na igreja. Porque eu sabia que ele era um menino, assim, que ele não tinha uma visão de malícia, né? Ele era um menino ingênuo. Para mim era um ingênuo e ainda é. Poxa, ele não é um criminoso, né? Mas tudo bem, ele cometeu um erro, cometeu. Tem que pagar por esse erro, não estou ocultando nada, tem que pagar, né? Mas eu acredito que tudo isso que aconteceu tenha sido mesmo na emoção do calor. Não foi nada que ele fez para prejudicar alguém ou para fazer algo que pudesse afetar a família ou até mesmo a menina. A defesa de Jonas também não nega os crimes cometidos por ele, mas afirma que o rapaz deve responder em liberdade. Entendemos que o Jonas errou, inclusive admite o próprio erro. E queremos que ele seja realmente processado e julgado por esse tipo penal. Que seria, então, em tese, a difamação, a ameaça, mas não por crimes daquelas pessoas que pretendem satisfazer a lascívia própria ou a de outrem, que são esses crimes cibernéticos de pedofilia. Não entendemos que a qualificação está correta. Não existe, dentro dos requisitos legais hoje, nada que justifique o fato dele estar preso já há 4 dias. A família não conseguiu ter contato com ele de forma alguma até o momento. Nós, como procuradores, conseguimos ter um contato breve com ele. Ele está muito confuso, né, receoso, né, não sabe o que vai acontecer. Foi algo que pegou realmente de surpresa ele. Mas para a família da adolescente, a prisão dele é pelo menos um alívio de que ele não irá mais perseguir e ameaçar a jovem. Eu espero que toda pessoa que faz esse tipo de coisa com a menor, sabendo que é errado, que é crime, tem que pagar. Ficamos com medo, né? Até então a gente não deixa ela sair sozinha, sempre tá com ela junto, vai buscar. E é assim a nossa vida. Sabe, doutora Márcia, fico pensando assim, né? Porque uma garota, hoje ela tá com 15 anos. Na época tinha 12 anos e ele 18. Hoje ele tem 21, ela tem 15 anos. Quer dizer, ele já era maior de idade na época. Sim. E hoje nós temos, então, a situação de 3 anos atrás e a situação de momento. Como é que fica essa relação? Como ele já era maior de idade na época, responde integralmente como adulto, né? Agora, ele estava stalkeando ela, ou seja, perseguindo ela, né? Ele estava ameaçando, constrangendo ela a fornecer mais fotografias do que ele já tinha, ou imagens do que ele já tinha. Ele as armazena, ele a expõe, inclusive no grupo da igreja, onde se cuida de uma certa imagem. E tudo isso com o objetivo de simplesmente importuná-la, porque é a única coisa que iria conseguir nessa ideia de namoro. Quer dizer, é mais um que não aceita o não como resposta? Pois é, e aí é o seguinte, doutora Márcia Marcondes, a gente tem essa questão da perseguição, né? Imagine uma menina ela está agora com 15 anos, ela que está presa, porque ela tem que ir acompanhada, voltar acompanhada. Então ela está, de certa forma, presa em razão das atividades dele. A mãe dele disse, ele não é um criminoso e tal. Assim, eu sinto muito, mãe, mas a pessoa que comete crime é criminoso. É esse o termo. Se tratar ele como uma pessoa boazinha que cometeu um deslize, ele vai continuar fazendo essas coisas. A mãe diz que tem que pagar pelo crime. Diz que tem que pagar. Tem que se entender. Mas não tem motivo para estar preso, ele é um cara bom. Aí é um entendimento judicial. Se o juiz determinar que ele deve ser solto, ele vai ser solto. É um entendimento judicial. O juiz viu motivos para determinar essa busca e apreensão solicitada pelo NUCIBER, mas ele viu motivos para que isso... e também para que a prisão fosse realizada.
Agora tem um detalhe também que o delegado diz para a nossa equipe, doutora Márcia, que até eu queria chamar agora, diz o seguinte, ele fala que é importante, é uma orientação da polícia, na verdade, que diz o seguinte, para você não armazenar, né, para não armazenar imagens no celular. Veja o que disse o delegado. Não tem como controlar para onde essa foto pode ser compartilhada. Inclusive, às vezes a pessoa, mas eu só vou compartilhar para um marido, um convivente, a pessoa ali, às vezes termina o relacionamento e pode acontecer esse revenge porn, pornografia de vingança. E lógico que às vezes tem pessoas, mas eu só tirei a foto, eu não compartilhei com ninguém. Mas a partir do momento que está armazenando ali no celular, esse celular pode ser roubado, pode ser furtado. Pode um hacker entrar ali, invadir aquele celular e pegar aquelas fotos, a gente orienta a não tirar fotos nuas, muito menos compartilhar. Inclusive, a gente vem notando diversos adolescentes que estão tendo esse péssimo hábito de tirar nudes, né, ou tirar fotos nuas e trocar entre eles. A gente pede que os pais tomem muito cuidado dentro de casa, orientem seus filhos, tenham uma relação de confiança, expliquem os perigos de trocarem nudes ali. E lógico, ver as redes sociais dos filhos, se eles estão conversando com pessoas estranhas, até para proteger os nossos adolescentes e principalmente crianças. Pois é, eu acho que o delegado disse tudo, né, doutora Márcia? Mas vale a pena até ratificar o que disse o delegado, né? Como uma orientação aos pais e também aos adolescentes, que devem ficar esperto, viu? Você que está vendo a gente aqui, ó, fica esperto, arquivando, botando imagem, mandando foto aqui e ali. Ó, é complicado. Amanhã ou depois pode ter muita dor de cabeça. Aos pais, realmente, eles devem orientar, até inspecionar, não vejo problema nenhum nisso, uma vez que essas crianças e esses adolescentes precisam ser orientados sobre o que estão fazendo ou não. Mas lembrar que no telefone da gente tem que ter o que pode estar em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque ele é facilmente hackeado, ele pode ser perdido, várias coisas podem acontecer. Mas lembrando também que quem armazena imagens de adolescentes ou a retransmite também comete crime, né? Então é importante que a gente evite esse tipo de imagem, evite esse tipo de situação, porque ele pode dar muita dor de cabeça no final mesmo, Jasso.